Essa é uma pergunta que é uma pergunta crucial. Para a gente poder entender a resposta, a gente poderia começar pela própria busca do príncipe Siddhartha. Então, vocês podem assistir O Pequeno Buda, que é um filme estrelado pelo Keanu Reeves, que ele vai contar bem a história da busca, né, do príncipe Siddhartha em busca de uma resposta para o sofrimento. Na própria vida do Siddhartha, ele encontrou com quatro situações. Uma pessoa que estava doente, uma pessoa que estava já com problemas no corpo, né? O corpo, quando a gente vai envelhecendo, o corpo ele já não nos obedece como quando a gente é jovem. Ele também presenciou uma pessoa que estava num processo de morte, né? Uma pessoa que estava num velório, e também presenteou uma seta, ou seja, um praticante de meditação. E aquilo mexeu com o imaginário dele, né? Já que como ele era um príncipe, ele vivia o tempo todo dentro do palácio, né? O palácio do rei Suddhodana, que era o pai dele. E quando ele encontrou com essas situações, isso fez brotar no Buda justamente essa pergunta, né? E ele achava que se ele sentasse para praticar meditação, sentasse para se conhecer mais, ele conseguiria achar as respostas para essa pergunta. A gente poderia então dizer que qual é o papel aqui do budismo e do Dharma, né? Seria o papel do budismo e do Dharma é clarificar e dissecar o sofrimento e suas causas, né? Então esses são os principais fundamentos do budismo, digamos assim. A gente só fala em sofrimento porque tem alguma coisa além. É mais ou menos assim, a gente só fala em doença porque a gente está buscando a resposta para como lidar com essa doença. Quando a gente fala em sofrimento, essa palavra, ela não engloba a real contribuição dos ensinamentos, tá? Porque quando os tradutores, por volta, acho que 1830, se não me engano, quando os tradutores tiveram contato, né, os tradutores ocidentais tiveram contato com os ensinamentos, eles usaram uma aproximação para tentar descrever a palavra dukkha, D-U-K-H-A. E aí eles traduziram como sofrimento, né? Só que sofrimento não engloba o que é que dukkha traduz, né? Porque, por exemplo, dukkha traduz uma insatisfação por estar sempre buscando algo e esse algo não consegue satisfazer a própria busca que a pessoa tá, tá buscando, né? Calma, é assim. É, o principal problema que a gente tem, digamos assim, da natureza humana é uma, uma ambiguidade essencial em tudo que é feito nessa busca do lado de fora. Então, por exemplo, em vez de a gente falar de sofrimento, é melhor a gente falar dukkha, porque a gente pode ficar imaginando que sofrimento é só, por exemplo, quando eu corto meu dedo na faca, ou só quando eu tenho dor de cabeça, né? A gente pode ficar achando que sofrimento é apenas isso. E dukkha é uma palavra que engloba muito mais experiências do que apenas sofrimento, como a gente imagina, tá? Quando a gente fala de dukkha, né, a gente identifica a dukkha como se fosse um sintoma. Então vamos lá. Como é que a gente sabe que, por exemplo, a gente está com Covid? A gente identifica os sintomas daquela doença, né? Aí tem febre alta, a garganta e assim por diante. Ou seja, quando a gente começa a ter um sintoma de insatisfatoriedade, ou seja, uma ação incessante de se colocar insatisfeito, isso é um sintoma de dukkha, tá? Isso precisa ficar claro, porque se a gente olhar com cuidado, como é que a gente pode identificar essa insatisfatoriedade? É que assim, todos os seres, sem exceção, eles se movem em busca do prazer e tentam evitar a dor, o sofrimento. Então, essa experiência é a experiência de dukkha. É essa busca por algo para tentar satisfazer uma expectativa e evitar o sofrimento de que isso não ocorra. É essa experiência que acontece, tá? E não assim, eu tenho o bem contra o mal. É outra forma de olhar. Vamos falar mais sobre isso. Ou seja,
Como é que eu posso identificar mais rápido dukkha? É simples. Tu começa a observar dukkha como um sintoma. E um sintoma de quê? Um sintoma de insatisfatoriedade. Como assim? É assim, ó. É uma movimentação inquieta que culmina em transmigração. Ou seja, qual o jeito mais direto de explicar a transmigração? É como se a gente fosse pássaros, como se fôssemos pássaros pousados em um galho, e imediatamente quando a gente chega nesse galho, a gente já está aspirando um próximo galho, né? Então, é justamente aquilo que a gente desejava muito ter, isso que a gente está desejando por uma questão de fixação e apego, isso a gente agora quer deixar de lado, quer buscar uma nova coisa. Esse constante, essa busca constante, esse eterno vir a ser, ele nunca consegue nos saciar, né? Então é como se a pessoa estivesse sempre buscando o galho prometido e o galho prometido nunca chega, né? Então, o que acontece? É, a melhor forma de olhar onde Dukkha se encaixa, né, e como lidar com a experiência de Dukkha, seria então descrever as quatro nove verdades e o caminho de oito passos. Por quê? Porque voltando lá ao nosso herói, né, que é o Siddhartha Gautama, quando ele atinge a iluminação, ele vira então o Buda Shakyamuni, né? E aí, quando ele atinge a iluminação, a partir da meditação que ele fazia, ele então descobre as quatro nove verdades e o caminho de oito passos. E ao longo dos 45 anos que ele seguiu dando ensinamentos, ele nada mais fez do que aprimorar formas de passar para as pessoas essa sabedoria que ele descobriu a partir do silêncio da meditação, que são as quatro nove verdades e o caminho de oito passos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em quatro nobres verdades, significa que o quê? Que cada uma dessas verdades, elas deveriam ser olhadas com cuidado. E a gente deveria, então, constatar se aquilo é verdade ou não, tá? Então, é importante falar disso porque, em geral, as pessoas atribuem a primeira nova verdade como a vida é sofrimento. Então fica parecendo que, bom, se a vida é sofrimento, eu vou fazer o quê da minha vida, né? Eu vou me suicidar, né? E não é isso que o Buda quis trazer. O que ele quis trazer é que a vida não está condenada ao sofrimento. Mas a gente primeiro precisa entender o que é isso que a gente está chamando de sofrimento para poder se liberar disso, né? Eu só vou em busca de um tratamento se eu souber que eu estou doente. Caso contrário, né? Então precisa ficar claro, pessoal, que quando a gente fala em sofrimento no budismo, a gente não é pessimista, tá? Pelo contrário, é otimista, né? Porque são quatro nove verdades. Então a gente precisa entender como que as quatro nove verdades se encaixam para poder lidar com o sofrimento, tá? Então, como a gente já falou, né? A maioria das traduções estão como a primeira nova verdade é a vida é sofrimento, mas não, essa não é a melhor tradução, tá? A melhor tradução seria a vida não se satisfaz dentro das bolhas. Porque dentro das bolhas, a experiência que a pessoa colhe é a experiência de dukkha, a experiência de insatisfatoriedade, né? Dukkha pode ser destrinchada em três formas, né? Que a gente vai poder falar isso mais à frente, que é o dukkha quanto ao sofrimento de sentidos físicos, quanto à mudança das coisas e quanto ao condicionamento às marcas de hábito. A gente poderia simplesmente parar agora e se perguntar, olha, a gente passa uma vida inteira saltando de uma bolha para outra. Pode ver, primeiro é assim, aquilo é muito encantador e brilha aos olhos, e depois a pessoa está chamando um advogado e quer que aquilo que a pessoa lutou com unhas e dentes, né, vá para o quinto dos infernos, né? Muda até de tradição. Ou seja, a gente precisaria olhar com cuidado, né? Se esse ciclo de transmigração, essa busca incessante por dukkha, ela tem nos levado a algum lugar. E aí vai surgir, então, a experiência de insatisfatoriedade. A gente fala na primeira nova verdade porque tem a segunda, tá? Então, a segunda nova verdade diz que dukkha tem uma causa. Se ela tem uma causa, ela pode ser ultrapassada. Aí a causa seria a fixação e a falta de clareza sobre como nos agarramos às identidades. Então, isso é a fonte de dukkha, tá?
Para ser mais preciso, a gente então precisa falar sobre a ignorância, ou em sânscrito, avidya, A-V-I-D-Y-A. Vidya significa lucidez ou clareza, e A é negação. Tá? Então, significa, a gente pode traduzir como perda de lucidez. Tá? Perda de lucidez, como que a mente se engana e cria as experiências de bolhas. A gente poderia colocar na segunda nova verdade, né, o estreitamento da mente, poderia falar sobre a separatividade do sujeito e objeto, né, poderia falar sobre coemergência e também a originação dependente, né, e os 6 reinos na roda da vida, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é só para ficar encadeado. Então, a gente fala da primeira nova verdade porque tem a segunda é a base para a terceira. A terceira é o quê? A terceira nova verdade nos assegura de que há uma maneira, ou seja, são caminhos para lidar com as experiências de sofrimento, né? Já que cada pessoa está num ponto diferente, tá? E aí esse caminho é explicado na quarta nova verdade. Ou seja, na medida que a gente começa a praticar a quarta nova verdade, que culmina no caminho de 8 passos, né? Então, a quarta nova verdade significa o caminho de 8 passos, tá? Então, o caminho de 8 passos é o que a gente vai começar a trabalhar para lidar com a experiência de sofrimento, que é dukkha, tá? Então, a gente só fala em dukkha porque a gente tem algo mais à frente, tá? Não faz sentido para a gente ficar remoendo, ficar em autopiedade, ficar... Não faz sentido, tá? Então, na medida que a gente vai começando a praticar, a gente vai começando a desenvolver energia autônoma. E a gente vai começando a perceber, por exemplo, que a nossa felicidade, ela não vem de objetos. É um engano, tá? Ou então de eventos, né? Eventos passados, eventos futuros, né? Mas a nossa felicidade, ela vai ser cultivada a partir de um posicionamento interno. Nesse momento que eu estou falando isso fica parecendo abstrato, tá? Mas é um posicionamento interno onde, embora as circunstâncias mudem, esse posicionamento ele não muda, ele está sempre lúcido, tá? Então a nossa energia ela não está dependendo de um resultado fora. Se a gente quiser triscar ali uma boa aproximação para a energia, é o nosso ânimo, né? Como a gente se relaciona com as situações. E isso também inclui a dor física, né? Porque a gente vai seguir suscetível a, por exemplo, sei lá, ter fraturas, levar uma topada, enfim, as coisas estão fora do nosso controle, não sei se a gente já percebeu isso. Mas a maneira como a nossa mente se relaciona com essa experiência de dor, ela começa a ser mais maleável e menos reativa, que é o que a gente tem experimentado até agora, sem um treinamento da mente, tá? Se a gente também quiser chamar o caminho de 8 passos como treinamento da mente, também tá ótimo, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem essa realidade mais ampla, né, Tathagata Garbha, e tem a experiência básica que a gente tem vivido até agora, que é dukkha, né? Ou seja, quando tem dukkha, o que é que tem? Tem ansiedade, frustração, ressentimento, tem sofrimento, tem inquietação, tem desordem e assim por diante, tá? Então, precisa ficar claro que dukkha não é uma coisa que é produzida por situações, pessoas e lugares, e sim é uma experiência direta de como a nossa mente fica fixada às bolhas, tentando imprimir solidez à realidade e não consegue. A gente começa a entender que, como a nossa mente foi condicionada pela ignorância, a gente fica insistindo e acreditando, né? Quase que como um conto de fadas, que a gente vai conseguir encontrar felicidade a partir de coisas que mudam do lado de fora. Ontem mesmo meu irmão estava lembrando que o fone sem fio dele já não está funcionando mais, e tem menos de 3 anos, né, o fone dele. É um fone lá da Apple, não sei o que, de não sei o que lá, o modelo, né? Mas aí o que é que o fone está lembrando para ele? Olha, as coisas são transitórias, né? Se ele tomar refúgio naquilo, perdeu. Quando a gente fala em dukkha, a gente imediatamente fala na segunda nova verdade, né, como a gente revisou aqui rápido, e a gente vai ver que o quê? Toda vez que tem uma identidade fixada à bolha, tem a experiência de dukkha junto. Como que a gente poderia identificar isso mais rápido? É assim, por exemplo, os 3 tipos de dukkha, né? Ou os 3 tipos de sofrimento. Vamos lá. O primeiro é o que a gente vai chamar de sofrimento. O sofrimento seria o quê? Né?
Sofrimento do sofrimento significa experiências dolorosas que a gente vai tendo durante os ciclos de nascimento, doenças, envelhecimento do corpo e a morte física, né? Em geral, a gente passa uma vida inteira saltando de uma bolha para outra e não para olhar para esses momentos, que são os momentos onde os nossos controles eles vão por água abaixo, né? E a gente tem uma sensação de que se a gente então controlar alguma coisa, esse alguma coisa vai nos ajudar na hora que tudo for, quando tudo se desfaz. E na verdade não é. Tanto é que a pandemia veio aí recentemente e ela não perguntou o que é que a gente achava dela, né? E ela botou todas as nossas fontes de segurança em xeque. Depois a gente tem então um exemplo de sofrimento do sofrimento é quando a gente leva um- uma quando a gente tem um dos sentidos físicos machucado, né? Por, por exemplo, está com dor de cabeça, ou então levou uma topada, ou então bateu o ombro em algum lugar e aquilo está doendo, né? Está com dor nos olhos, né? Dor de dente e assim por diante. Tá? Então seriam o sofrimento associado à fixação em sentidos físicos, né? Tem o sofrimento da mudança, ou seja, uma vez que a gente está nas bolhas, a gente não inclui, por exemplo, a transitoriedade das coisas. As coisas estão mudando o tempo todo diante da nossa cara e a gente não inclui isso dentro das nossas descrições. Né? Por exemplo, uma pessoa falece e a gente fica, nossa, a pessoa faleceu, né? Aí a gente não inclui que isso tá dentro do processo, ou seja, a gente não consegue ver nossa vida dentro de um eixo mais profundo, como por exemplo as quatro nove verdades, o caminho de oito passos, e nem a nossa trajetória, né? Ou seja, a pessoa nasce, cresce, ela faz concurso público, e depois ela morre e ponto, é isso que ela fez. Aí ela nunca parou para olhar para cima, para o céu e fazer perguntas mais complexas, né? Sobre, por exemplo, qual é o papel dela aqui, né? Então, esse seria o sofrimento da mudança. Ou seja, quando a impermanência bate e ela não pergunta a nossa opinião. Ela é avassaladora, né? E, em geral, nós temos apego às bolhas, temos fixação. E quando a gente tem apego e fixação às bolhas, o que é que acontece? A gente acaba sofrendo porque a gente não inclui a visão da impermanência sobre as situações. A gente não inclui a impermanência sobre a realidade que a gente está descrevendo ao nosso redor. Né? E, por fim, tem o sofrimento do condicionamento. Ou seja, a segunda nova verdade é um detalhamento desse sofrimento do condicionamento, tá? Ou seja, a gente acaba se misturando com essas imagens, né, com essas marcas de hábito, né, com esses karmas que surgem na mente, e a partir daí é natural que a gente colha Mahadukkha Sanskara, ou seja, o grande sofrimento do condicionamento incessante de girar em samsara, né? Ou seja, o que que a gente está observando? Que uma experiência de mundo que não tem lucidez é uma experiência de mundo que vai ter desarmonia sempre. E onde há desarmonia tem sofrimento. Né? Daí, o Sociedade Dalai Lama ele diz, né? Olha, abre aspas, é tão crucial perceber a natureza do sofrimento, porque quanto mais forte e profunda é a sua percepção do sofrimento, mais forte se torna a sua aspiração de se liberar dele. Né? Então, primeiro eu preciso entender o que é aquilo. Preciso procurar exemplos na minha vida. A gente poderia parar agora aqui e procurar, olha, será que os três tipos de sofrimento são verdadeiros ou não? Sofrimento da mudança, sofrimento do condicionamento. Tá? Então, a segunda nova verdade, né, que vai tratar de por que sofremos, a segunda nova verdade, né? Então, vocês vejam, eu falei disso tudo para poder entrar na segunda nova verdade, né? Já que eu não sei se vocês estão chegando agora ou vocês já são iniciados. Então, a segunda nova verdade é o quê? O Buda identificou em detalhes, ele mapeou em detalhes como que a mente se engana e cria a experiência de dukkha, né? Então, ele mapeou aquilo na roda da vida, né? Bhava Chakra. Ou seja, ele identificou quais são os três venenos, né? As seis emoções perturbadoras e os 12 elos.
que é como a mente cria, então, essa experiência de realidade particular a partir da ancoragem dos sentidos físicos e, no final, ela, ela acaba sofrendo, né? A pessoa acaba sofrendo porque ela se mistura no meio daquilo. Então, quais seriam os três venenos, né? Ou as três aflições mentais, tá? A primeira seria a avareza, a segunda seria o ódio ou a raiva, e a terceira a ignorância. Em geral, eu prefiro começar pela ignorância, porque da ignorância surge os outros dois venenos, né? Ou seja, da ignorância surge a sensação de avareza e da avareza surge a sensação de ódio ou raiva, tá? Então, a prática toda a prática budista, né? Toda prática budista é direcionada justamente na direção contrária, ou seja, o cultivo das virtudes e qualidades e redução ou liberação desses venenos mentais, né? Então, se a gente achar que esses venenos mentais, né, que é por que sofremos, né, a gente sofre porque se envolve, ele se enrosca nos venenos mentais sem se dar conta. Se a gente achar que isso é balela, né, basta olhar os noticiários. Busca os noticiários, busca o que está acontecendo nas ruas, né, nas casas, nas famílias, conosco, né? Precisa incluir isso. E se prestarmos muita atenção, basta observar que o quê? Sempre que tem uma ação que está desconexa, essa ação tem uma aflição mental dentro. Aqui a gente está falando de uma aflição mental para ficar mais fácil de identificar, mas na verdade tem os três venenos, tá? Então, o que acontece? É muito interessante que a gente inclua aqui o quê? Que o surgimento desses três venenos, eles estão fora do nosso controle. Por exemplo, eu não lembro de alguma vez que eu tinha dito assim, olha, hoje eu vou acordar e vou ter raiva de alguém, de propósito. Eu quero ter raiva de alguém de propósito, né? Eu vou sair por aí enchendo o saco das pessoas, tirando a paciência delas de propósito. Bom, eu não lembro disso, né? Só que quando esses venenos afloram, eles nos fazem prejudicar, né? Eles fazem causar danos. E o ponto principal é a gente aprender a lidar com esses venenos de forma a elucidá-los, né? Daí, o que acontece? Dentro dos ensinamentos da Roda da Vida, a segunda nova verdade, os três venenos eles têm uma representação visual. Ou seja, a ganância e a avareza é representada por um galo. Por que um galo? Porque o galo está sempre ciscando. Ele nunca tá quieto, né? Ele está sempre ciscando de um lado para o outro. Alguns professores, tipo a Tenzin Palmo, eles atualizaram, né, o galo para um pombo. Porque o pombo nunca está quieto, ele está sempre saltando de um lado para o outro. A transmigração, né? Está sempre saltando de um lado para o outro em busca de coisas que nunca vão satisfazer. O ódio e a raiva é representado por uma cobra. Por quê? Porque uma cobra está quieta, mas se você tentar chegar perto dela, ela vai se defender, né? Então, a cobra é essa defesa heróica da bolha. E a ignorância é representada por um javali ou por um porco. Por quê? Porque tu tem uma visão ampla, que é como um céu. Como o céu. E aí, se tu olhar com cuidado, um porco, ele nunca levanta a cabeça, né? Ele está sempre ali dentro da laminha dele e está satisfeito com o que está acontecendo ali. Isso seria a comparação entre a visão lúcida, que é como um céu, e a visão dos seres dentro das bolhas, né? Então, os três venenos dentro da roda da vida, eles vão demonstrar o papel dos ciclos de altos e baixos, né, da fixação das identidades, cuja rota de saída é o quê? A liberação da experiência de dukkha. Esse é o ponto. Então, as quatro na-verdades vão explicar por que sofremos e como sair também. E o que fazer para sair, tá? Por que sofremos, como sofremos e o que fazer para sair da experiência de sofrimento, tá? Então, as quatro na-verdades são um conjunto completo, né, e sistemático dos princípios e ensinamentos que podemos usar para elucidar as causas do sofrimento, né? E aí, o que acontece? Nós, primeiro, vamos ter que aprender a aquietar a mente, por isso que é crucial
ter a meditação, algum tipo de meditação como base para poder entender o que está acontecendo, né? E depois a gente começa a ver com sabedoria o que acontece dentro da mente, tá? Então, para eu poder parar e ver o que acontece dentro da mente, eu não vou poder usar os olhos físicos, né? Eu preciso usar esse olho sutil, que é o olho da sabedoria. E a partir daí, a gente começa a comparar, né? Começa a rever nossas experiências a partir da compreensão e dos ensinamentos. Então, é como se começasse a amolecer mais os padrões, né? E a partir daí você começa a olhar para as mesmas experiências, mas aquilo agora ganha um outro olhar. Eu costumo exemplificar isso como se a gente estivesse vendo um filme, só que agora a legenda que vai acontecer no filme vai ser a legenda que é como se fosse o Buda legendando aquilo. Porque, por exemplo, eu não sei alemão, então se eu for ver um filme em alemão, eu não vou entender nada. Mas se tiver uma legenda em português, eu consigo entender o que é que está acontecendo ali. Então a gente vai pegar as mesmas experiências que a gente passou ou que vai passar, só que em vez de a gente olhar para elas dentro da experiência de dukkha, da experiência do sofrimento, a gente vai olhar para elas a partir da experiência de lucidez, a partir de Prajnaparamita, tá? E aí a gente vai entender por quê, como e o que fazer para lidar com o sofrimento. Em resumo, isso seria entender o eixo, que é as 4 não-verdades e o caminho de 8 passos, tá? Por fim, eu deixo a citação de Traleg Kyabgon Rinpoche, que é o quê? Abre aspas, né? Precisamos viajar no caminho da cura e da totalidade. Isso vai levar tempo. Precisa ficar claro. A gente não trabalha com curas mágicas, né? Não, isso não funciona. Podemos começar esperando um alívio rápido de sofrimento sansárico. Quando isso não acontece, podemos ficar desapontados, ressentidos ou indignados. Podemos até protestar contra o Dharma ou abusar dele. Nós não podemos digerir o poderoso remédio do Dharma em uma dose. Tá? Mas à medida que nos tratamos passo a passo, nossa capacidade de absorver o Dharma aumenta. O Dharma são os ensinamentos. O Dharma basicamente são as 4 não-verdades e o caminho de 8 passos. Tá? Então, podemos tomar e devemos tomar cada vez doses mais poderosas de ensinamentos. Isso significa o quê? Que no começo a gente quer chegar com muita expectativa. Né? A gente viu que isso aqui é verdadeiro e quer chegar com muita expectativa. Mas essa expectativa, ela precisa ser dosada. E é natural que você comece praticando com sessões curtas e pequenas. E ao longo do tempo, na medida que você vai praticando, aí você vai aumentando o tempo de meditação, o tempo de prática. Tá? Então, doses cada vez mais poderosas. Por que doses? Porque, vocês lembram, né? Dukkha é como um sintoma, então é como uma doença. Então, o que é que a gente faz quando a gente está doente? A gente procura um tratamento, né? Então, quando pudermos fazer isso, logo veremos a verdadeira potência do Dharma e seu poder de cura. E é o remédio mais poderoso, esse então é o remédio mais poderoso para neutralizar Dukkha. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.